maioria dos homens héteros são péssimos parceiros. Traem, mentem, oprimem, fazem questão de não cuidar do próprio filho, e isso é um sintoma da nossa cultura, que produz homens frágeis emocionalmente, homens que não conseguem fazer o luto desse falo, dessa masculinidade que não se sustenta mais. Então a nossa cultura é uma produtora de homens com ego frágil, homens que não sabem lidar com seu id, não sabem lidar com seu superego, não sabem lidar com o desejo, com as suas responsabilidades, não sabem lidar com a própria vida, e isso gera agressividade, homens que não sabem lidar com a vulnerabilidade, e é quase impossível, ou melhor, é impossível você amar o outro sem ser vulnerável diante do outro. E ainda os homens na nossa cultura são tratados como crianças que não sabem o que fazem. O homem abusa de uma criança e a culpa é da criança que seduziu ele. Não. Homens são homens e precisam ser responsabilizados, porque a nossa sociedade está aí produzindo homens fracos emocionalmente, e os sintomas são perversos, como o feminicídio e o abandono parental. Não existe esse papo de princesa, de príncipe encantado. O que existem são duas pessoas dispostas a fazerem o trabalho do amor. E tem que ter muita disposição, porque é angústia, é delírio, é fantasia, é narcisismo que você precisa lidar. E não só com o seu, mas com o do outro também. E isso é pesado. Mas como diz Freud, loucura mesmo é não amar. E para a psicanálise, não existe equilíbrio na vida amorosa. A vida amorosa são duas linhas paralelas. É um ganhar e um perder narcísico. Porque quando você ama o outro, você perde narcisismo. E quando você é amado, você ganha o narcisismo. E isso muitas vezes pode ser preocupante quando você apenas dá, investe no seu objeto de amor e não recebe esse amor, porque quando você vai perdendo o seu narcisismo, você não consegue separar o outro de você, você acaba perdendo a sua subjetividade, perdendo os seus desejos e vivendo os desejos do outro, e somos sujeitos desejantes nesse mundo, é isso que nos faz ser humano, e quando perdemos os nossos desejos, é a morte em vida. Há muitas pessoas que engajam em relacionamentos e querem mudar o outro, querem transformar o outro no que ela acha que o outro deveria ser, querem transformar o outro na sua idealização. E isso é o princípio do fim, porque isso é aniquilar a existência do outro, é aniquilar a subjetividade do outro. E isso é uma relação empobrecida. E o outro nunca vai responder à sua idealização, porque uma idealização é algo que não existe. E relacionamentos enriquecedores são aqueles que o outro aceita você da forma que você é, e que você aceita o outro da forma que ele é. E assim sabotamos os nossos relacionamentos, porque ficamos idealizando o outro, ficamos idealizando o príncipe encantado, ficamos idealizando que os nossos caminhos foram traçados na maternidade. Mas o amor é difícil, ou até nos sabotamos quando ficamos comparando o atual amor com os amores do passado e não conseguimos viver o agora. Vivemos de idealizações, vivemos de passado, mas não vivemos o amor do agora.